Boa noite! Estamos transmitindo da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itaporanga. Este é o domingo, dia 5 de abril de 2020. Estamos no culto vespertino. Eu sou o pastor Eduardo, companheiro seu no reino de Deus e no confinamento, e saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciando aqui esse culto vespertino com uma breve liturgia, né? Nós vamos fazer primeiro a leitura em Hebreus capítulo 11, de 1 a 3. Hebreus 11, de 1 a 3. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Fé é certeza, né? Há muitas pessoas que têm uma ideia errada de fé, né? Eu não entendo, né? Mas aceito pela fé. Não, fé é certeza, né? Quando nós temos certeza das coisas descritas na palavra, das coisas que se esperam, né? A convicção de fatos que eu ainda não vejo, né? Sei que o Senhor Jesus vai voltar, para mim é um fato, é uma certeza. O arrebatamento da igreja vai existir, né? Então, fé é certeza, né? Se não for certeza, não é fé. Nós vamos aqui começar a nossa adoração cantando o hino 154. Hino 154. Segurança e paz, né? Fala também de uma certeza, né? Pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro vendo a tua luz. O meu passo incerto tu dirigirás, e ao sentir-te perto nunca perco a paz. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos que para nos curar. Onde existe a graça que nos vem dos céus, tudo que se passa mostra o amor de Deus. São as duas primeiras estrofes, são 4. Nós vamos cantar. Pelo vale escuro seguirei Jesus, mas por ti seguro vendo a tua luz. O meu passo incerto tu dirigirás, ao sentir-te perto nunca perco a paz. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça que nos vem dos céus, tudo que se passa mostra o amor de Deus. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim, e apesar das trevas possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Breve a noite desce
noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus, companheiro, amigo, que ao meu lado vens. Sim, estás comigo, sempre me sustens. Amém. Nós vamos fazer uma oração de adoração, vamos invocar o nosso Deus nesse momento, né? Você aí no seu lar, eu aqui, né? Enquanto eu falo em voz alta, você se concentre na oração, né? Senão fica muito disperso, muito distraído. É muito fácil haver essa distração, né? Assistindo em sua casa um vídeo, né? E aí a sua participação não é realmente o desejável, né? Que é realmente estar ouvindo a oração e concordando com ela, né? Pode dizer um amém aí, não tem problema nenhum. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos iniciando, Senhor, este culto com a presença da sua igreja, as pessoas assistindo à distância, através de um vídeo, nos seus lares, mas a sua igreja está presente. E por isso nós te pedimos que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, as vidas de tantos quantos vierem a ouvir esta live, participar de alguma forma assistindo dessa transmissão. Que na sua bondade e misericórdia o Senhor fortaleça a vida da sua igreja nesses tempos de dificuldade, de confusão, de incertezas. Nós precisamos de certezas. E por isso, ó Pai, invocamos o nome do único que pode nos dar essas certezas, daquele que realmente pode fazer, ó Pai, com que tenhamos, ó Pai, a tranquilidade de saber que o Senhor reina, é soberano, está no controle de tudo e que o seu povo, ó Pai, confia somente em Ti mesmo. Por isso, venha abençoar as nossas vidas, esse culto, dá tranquilidade a todos nós, paz no nosso coração, nos fortaleça, nos esclareça e nos faça mudar de atitude, principalmente nós que muitas vezes não estávamos levando a vida cristã a sério como deveria. Venha, pois, nos abençoar em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje está na carta de Paulo aos Romanos, né? Capítulo 9, versículo 33 e capítulo 10, versículo 11. Então, primeiro, capítulo 9, Romanos 9, 33. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Capítulo 10, versículo 11, ele reafirma: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido. Nós vivemos em uma época de muita confusão, né? Existem pessoas que já não possuem certeza de nada, né? No que crê, no que deva afirmar a sua vida, qual o princípio, né, que norteia a sua existência. Há pessoas aí sem certeza de nada, né? Ou então que não sabem onde procurar um porto seguro, né? Reconhece que precisa firmar a sua existência, né, em alguma coisa, não dá para ficar vagando, não dá para ficar
sendo levado para um lado, por outro, por incertezas, né? Mas também não sabe onde procurar um porto seguro. A vida é uma vida desorientada, é uma vida confusa, uma vida sem ordem, uma vida sem direção, né? Os sentimentos se confundem, se misturam. Deve ser horrível viver assim, né? Deve ser uma situação em que deve levar uma pessoa à loucura, né? Deve levar a um vazio existencial muito grande. Talvez por isso tenha muita gente procurando as drogas, suicídio, né? Pessoas aí se embriagando, né? Não conseguindo conviver com o fato de que a existência parece uma existência sem propósito, sem sentido, né? Afinal de contas, né? Em que basear a minha existência? Qual o fundamento para a minha existência? Tanto é que hoje em dia nós falamos em inversão de valores, né? O que era certo ontem, né? Virou errado hoje e vice-versa, né? Perceba que é uma guerra também cultural, né? Por trás disso, né? Há toda uma situação onde há uma batalha pelas nossas mentes, o nosso entendimento do que deveria ser o certo, o errado. Há toda uma situação de combate, principalmente da fé cristã, da cultura judaico-cristã, a qual nós temos baseado há 2 milênios, né? A civilização ocidental. E há tentativas de destruir, né? Esses fundamentos, né? De destruir essas certezas, de destruir essa construção, né? Moral, ética, né? Que tem permeado a nossa sociedade. Então, o que era certo passou a ser errado, e o que é errado passou a ser certo, né? E a confusão, na verdade, nasce quando nós não temos um referencial de vida, né? Precisamos ter um referencial de vida, um marco, né? Sobre o qual possamos nos orientar, né? Os marinheiros no mar, né? Eles seguiam, né, a estrela do norte, né? Como sinal de referência, as bússolas, né? Eram todas orientadas em direção a isso, né? Então eles podiam se orientar a sua vida no meio daquele mar revolto, às vezes sem saber exatamente onde estão, precisavam de uma bússola, né? Hoje em dia nós temos GPS, né? Nós temos uma série de outras maneiras de nos orientarmos, mas o fato é que o ser humano, sem um referencial de vida, sem uma bússola, né? Sem uma âncora, sem uma forma de estar aí se posicionando, né? Ele fica desorientado, ele fica perdido, né? Se desespera muitas vezes. Então, muitas vezes, essa confusão que as pessoas vivem é porque elas não têm um referencial de vida, né? Tudo por causa do relativismo também, né? Cultural. Nós sempre cremos em certezas. Deus é soberano, para nós isso é uma certeza, né? Para algumas pessoas isso já não é, isso é relativo, né? E é essa falta de certezas, né? A respeito principalmente, né, do referencial, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus, que é o Senhor Jesus, que é o fundamento da sua morte e ressurreição, que faz com que essas pessoas não tenham esse referencial, não tenham referencial nenhum, né? Uma vez que retira o referencial colocado por Deus, não existe outro referencial dado. A pessoa navega aí, né, em mares revoltos, em situações onde falta uma bússola. Às vezes mesmo entre aqueles que são do povo de Deus, correm algum risco, né? Se não forem bem orientados, né? Quer dizer, há toda uma situação que os cristãos, né, às vezes não se dedicam mais ao estudo da palavra, da doutrina,
e eles são bombardeados, né, de todas as formas, com mídias, né, filmes, novelas, romances, livros, né, programas, entrevistas, que a pessoa acaba alimentando, né, a sua vida e tentando aí entender, né, como deveria viver nesse mundo tão confuso, né? Então ela tira o referencial de Deus. Muitos cristãos são assim hoje, né? Muitos cristãos estão em crise de fé porque já não tem a Deus como seu referencial, né, de vida, já não tem a palavra de Deus como o seu norte, né? E é por isso que a palavra de Deus nos aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? No texto que nós lemos aí, todo aquele que nele crê não será confundido. Vou repetir, todo aquele que nele crê não será confundido. Não será confundido a respeito do Salvador, não será confundido a respeito do Messias, do plano de Deus, não será uma pessoa que vai viver confusa também, né? Então Deus estabeleceu um fundamento, um referencial, né? É o que diz aí o texto de 9:33. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Nós precisamos, então, entender que Deus resolveu colocar esse referencial, né, para toda aquela pessoa que viesse a crer nele. Porque há muitos que haverão de tropeçar nesse referencial, né? Vamos falar um pouco mais dos tropeços que as pessoas podem ter em relação àquilo que Deus estabeleceu, o seu Filho, né, como Senhor e Salvador, aquele que sobre o qual, né, diz a palavra, todas as coisas no céu e na terra estão voltadas para Ele. Quer dizer, para o cristão não há dificuldade nenhuma, né? Nós temos o Senhor como referência, nós temos o entendimento, né, a clareza de que Deus o estabeleceu para ser Senhor e Cristo, né? E isso é o norte da nossa vida, né? É aquilo que nos faz viver em segurança, né? Na plena certeza de que então estamos realmente vivendo numa realidade não de confusão mais, né? Confusão de ideias, de filosofias, de crenças, mas a certeza de que Ele é aquela pessoa enviada por Deus. Estando então com a vida firmada na rocha, que é Jesus, Deus então nos promete certezas. Eu vou falar de 3 dessas certezas, né, que é tão importante para você ter uma compreensão de como a pedra colocada em Sião, né, o referencial de vida, um marco que Deus estabeleceu na pessoa do seu Filho, né, ali naquela cruz, inclusive, né, a cruz chega a ser um referencial para todos nós, né? É nela que cremos, é nela que baseamos a nossa história de vida e de salvação. E a primeira certeza que o Senhor nos dá, e precisamos dessa certeza. Volto a repetir, né? Precisamos de certezas. E a primeira certeza que Deus nos dá é a certeza da salvação. Justamente por não ter certeza de salvação é que as pessoas correm de um lado para o outro. Elas têm medo da morte, elas têm medo de não irem para junto de Deus quando partirem desse mundo. Elas têm medo de viverem nas trevas após a vida, após a morte, e não na luz, né? Enquanto não tem essa certeza da salvação, da vida eterna, o ser humano vive desesperado aqui na Terra, né? Corre para um lado, para o outro, experimenta uma filosofia de vida ou outra, uma doutrina ou outra religiosa,
sofre, né, por não encontrar aquilo que estava procurando. E muitos cristãos também estão com esse problema, né? Quantas pessoas hoje, mesmo sendo cristãos, não gozam dessa certeza de salvação? Geralmente se fazia uma pergunta, né? Se você morrer hoje, tem certeza da vida eterna? Veja, nós estamos falando de certezas, de referencial, né? De coisas que podem fazer com que você saia da confusão mental e confusão de vida em que você vive, inclusive em relação às questões espirituais e de salvação. Então, a pergunta ela é incisiva mesmo. Se você morrer hoje, você tem certeza da sua salvação? Deus deseja que tenhamos essa segurança, né? Para que não vivamos inseguros, né? Angustiados, em confusão. E a pedra, o fundamento que Deus colocou é Jesus. E isso vai implicar em algumas coisas em relação a isso, né? Por que algumas pessoas tropeçam em Jesus? Por que ele como diz aqui Paulo, né? Ele é pedra de ofensa, rocha de tropeço, né? O pedra de tropeço, rocha de ofensa. Por que essa expressão? Por exemplo, há pessoas que continuam achando que a salvação é mérito do homem, né? E isso ofende o ser humano quando entende que a palavra, a mensagem das Escrituras Sagradas apontam todos os méritos unicamente para o Senhor Jesus, né? Dentro do plano de Deus para a salvação. Deus resolveu salvar e é por isso que nós podemos ser salvos. Porque se Deus não quisesse salvar pessoas, né, e estabelecer a maneira como essas pessoas devem ser salvas, ninguém poderia ser salvo. Se Deus não quisesse salvar, ninguém seria salvo. Ele faria o ser humano de novo, começaria uma nova humanidade. Mas Deus estabeleceu que ele quer regenerar o homem que se perdeu, né? E a maneira como ele programou isso desde a eternidade passada, né, através da redenção, da morte do seu filho na cruz. Esse é o marco, esse é o referencial, né? Veja que ele é que fez a obra de salvação. Não há participação nenhuma minha e sua ali, né? Quem morreu na cruz foi ele, né? Quem deu a sua vida ali por mim para pagar o preço do meu pecado foi ele. A salvação é totalmente do Senhor Jesus e para que eu seja salvo eu dependo totalmente da misericórdia e da graça de Deus. Isso ofende pessoas. Elas querem ter alguma participação na sua própria salvação, né? Vira assim uma pedra de tropeço o que Deus estabeleceu, uma rocha de ofensa. Veja que não são um batismo que vai salvar ninguém. Há pessoas aí que acham que batizar numa determinada igreja estão salvas, né? Seria o batismo verdadeiro, a igreja verdadeira, e se não batizar na nossa igreja não será salvo. Né? Há pessoas aí acreditando no esforço humano, né? Caridade e outras coisas são boas, deve haver todas essas situações de caridade, mas a pessoa que é salva, ela faz caridade porque ela é salva, né? Não para alcançar a salvação. Né? E há doutrinas aí legalistas, né, de usos e costumes, estabelece, né, uma situação em que tira todos os méritos da pessoa de Jesus e coloca no ser humano, porque se ele não cumprir regras estabelecidas de vestimenta pela comunidade, né, ou tradições ali, né, a serem seguidas, essa pessoa não tem certeza da sua salvação. Por isso mesmo, essas comunidades que assim procedem, né, querendo estabelecer de alguma forma, né, uma participação humana na sua própria salvação,
não pode dar certeza da salvação para ninguém. Porque ela pode tropeçar lá adiante, né? Ela pode, de alguma forma, não conseguir, né, alcançar durante toda a sua existência uma vida onde não há tropeços. Não é à toa que a pessoa não tem certeza da salvação. Com esse tipo de entendimento de doutrina, né, tentando colocar alguma participação humana, eu sou falho, você é falho, e por isso mesmo tem muitos cristãos que nunca entenderam a graça de Deus revelada na cruz. Tem muitos cristãos que por isso mesmo não têm certeza da sua salvação. Vivem inseguros, vivem com medo de perder a salvação, né? E Deus não deseja que nós tenhamos uma vida de incerteza a respeito da sua salvação. Então, João 5,24 diz assim: em verdade, é Jesus falando, o apóstolo João registrou no seu evangelho, João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, precisa ouvir a palavra da salvação, e crê naquele que me enviou, né? Crê no Senhor, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mais claro que isso, veja que o verbo tem a vida eterna. Você ouviu o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, né? Você então recebeu a vida eterna na pessoa do Senhor Jesus, né? Veja que ele está no presente, né? Tem a vida eterna, não é que terá, quem sabe terá, né? Tanto é que ele diz que nem entra em juízo. Por que não entra em juízo? Porque a condenação era justamente por causa dos meus pecados. Uma vez que eles foram pagos, eu não preciso pagar por eles, né? Não tem isso de pagar duas vezes. Jesus pagou o preço dos meus pecados, mas eu tenho que pagar também. Então não pagou, né? Jesus, quando morreu na cruz, isso está consumado, tetelestai, né? É a expressão que se usava como um carimbo para dizer que está pago. Você não usa carimbo hoje aí para quando alguém quita a dívida, você coloca lá pago, né? Mesma coisa, está pago, né? E se está pago, você não entra mais em juízo, mas você passou da morte para a vida. Você quer mais certeza do que isso? Né? Quer dizer, aqueles que assim então, pela fé recebem o Senhor Jesus, né, como Senhor e Salvador, são regenerados, lavados no sangue de Jesus, se tornam habitação do Espírito Santo. Deus confirma tudo isso, né, pelo fato de que Ele nos dá o penhor do seu Espírito, né, Ele é a garantia de que somos propriedade do Senhor, né, Ele nos cela com esse Espírito, né, selo é uma carta endereçada para aquele lugar lá, né, ou então alguns selos aí é para não serem rompidos, né, porque tem dono, né, nós somos propriedade de Deus, ninguém pode nos arrebatar da mão de Deus. E isso até o dia que o Senhor nos levará para Ele. Ou seja, o Senhor quer que tenhamos certeza. Para quê? Para que não venhamos aqui a viver em confusão, em incerteza, em angústia. Porque enquanto a pessoa não resolve essa questão na sua vida a respeito de onde vai viver a eternidade ou para onde irá, né, a pessoa não vive em paz aqui, ela vive em tormenta, né? Então, a segunda certeza que nós poderemos comentar aqui. A primeira foi a certeza da salvação. Creio que está estabelecido, né? Se você ainda tem alguma dúvida, olha lá em 1 João, né, 5, 11 e em diante, né? O Senhor nos deu a vida eterna. Veja que o verbo já está no passado, já foi dado.
né? Eu costumo chamar isso de lógica da vida, né? Quem entende de filosofia, lógica, né? Então, a primeira premissa, o Senhor nos deu a vida eterna. A vida eterna está em seu Filho. Jesus é a vida eterna. Aí vem as duas conclusões, né? Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Não é que terá, tem. Vida eterna é Jesus. Né? Você tem o Filho de Deus em ti, a vida eterna foi dada a você, já foi trazida a você. Né? Quando você morrer, você já tem a vida eterna e é com ela que você vai viver. Lógico que tem o lado negativo, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. E tanto é que João quis que tivéssemos certeza, no versículo 13 ele diz, né, estas coisas, né, vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros, que creiais no nome do Filho de Deus. Deus quer que tenhamos essa certeza. E essa certeza é baseada no fato de que Jesus é a vida eterna, Ele habita em nós, e o Senhor quer que assim tenhamos essa certeza. Mas mais do que isso, o Senhor quer que tenhamos certeza de orientação, né? E como precisamos de orientação, né? Justamente por vivermos num mundo de muita confusão, de muitas situações onde as pessoas não sabem para onde correr, onde crer, não tem certeza de mais nada, valores invertidos, né? O Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. É o que Jesus disse que o Paráclito, o Consolador, faria, né? Ele vai conduzir a toda a verdade e vai aprontar para Jesus, né? E vai aprontar para Jesus. Então, o Senhor nos dá discernimento das coisas. Se o Espírito nos conduz a toda a verdade, então ele vai dar discernimento das coisas. Daquilo que é verdade, daquilo que é mentira, daquilo que é falso, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é sagrado, daquilo que é profano, daquilo que vem de Deus, daquilo que não vem. Porque também há muita insegurança hoje em dia, em muitos lugares, a respeito de certas experiências espirituais, se essas experiências são de Deus ou se não são. Mesmo às vezes no meio cristão é possível, né? Que se introduza certas experiências espirituais e com certeza por falta de discernimento da liderança que se permite aquele tipo de prática. É porque as pessoas acorrem à igreja por causa desse tipo de coisa. Em Hebreus 5,14, o escritor aos Hebreus diz o seguinte, a pessoa madura na fé, né? Ela tem pela prática de vida cristã condições de discernir o bem e o mal. Por isso que eu sempre bato na tecla, irmãos, né? Precisamos crescer, amadurecer, desenvolver a nossa vida cristã, né? Aperfeiçoar a cada dia mais, pela prática e pelo conhecimento da palavra, vai sendo dado a nós, né? Aquilo que precisamos para discernir o bem e o mal. Um cristão que não vive a vida cristã é um cristão acomodado, né? Apenas acredita que por ele se batizar numa igreja, a vida dele já está num relacionamento com Deus e não se preocupa em desenvolver, intensificar, né? Aumentar a intimidade, crescer no conhecimento, né? É necessário crescer no conhecimento daquele que nos chamou para a sua virtude. Necessário que não sejamos pessoas acomodadas, porque há tantas coisas a serem aprendidas no mundo espiritual, não sabemos quase nada, né? Deus, o Criador de tudo isso, né? Ele vem habitar em nós, nos dá uma centelha de conhecimento, mas nós não podemos achar que por causa disso nós somos sábios para entendermos todas as coisas. Até porque Jesus nos adverte que no tempo próximo da sua vinda,
haverá a era do engano, né? E que se aqueles dias não forem abreviados, né, os eleitos serão salvos, mas o objetivo seria enganar os próprios eleitos. Né? Então, o que acontece nós estamos vivendo já nessa era do engano. Né? Há muitas pessoas que estão tomando o certo pelo errado, e o errado pelo certo. Né? E os eleitos não serão confundidos, os eleitos não serão enganados. Veja como Deus nos dá a certeza, né, de orientação, veja como o Senhor nos dá a certeza para nos posicionarmos em relação às coisas que vão acontecendo no nosso viver. Né? Há cristãos hoje muito confusos, né? Infelizmente, porque não querem realmente ter o Senhor Jesus como referencial da sua vida. Há cristãos aí que só querem bênção, né? Cura. Né? Há cristãos aí que querem aí uma vida melhor financeiramente, né? Acha que para isso basta pagar, né? Estou pagando para ter uma vida melhor, né? Simbolizado na contribuição que ele dá à igreja. Você está ofendendo a Deus com esse tipo de pensamento. A graça de Deus não pode ser comprada. Né? E por isso mesmo que você vive numa situação de confusão. Veja também no Velho Testamento, o profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Ao meu povo ensinarão, uma questão de ensinar, né? A distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Um aprendizado, né? O meu povo, né? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Não quis adquirir o conhecimento. O cristão que tem preguiça de ler a palavra, que não tem motivação para viver na prática a vida cristã, que não exercita, né, a sua fé junto com o conhecimento da palavra, não vai ter discernimento nenhum, porque a maneira de aprender é assim. Eu conheço a palavra, tenho as experiências do dia a dia, e aquilo que eu aprendi da palavra é que vão nortear as minhas decisões do dia a dia. Né? Vou percebendo que Deus vai me ensinando assim. Né? As experiências do viver são situações pelas quais a palavra de Deus vai se tornando muito mais do que verdade na minha vida, elas vão se estabelecendo definitivamente. E aí eu vou tendo discernimento, isso é de Deus, aquilo não é de Deus, isso é santo, aquilo é profano. Né? Aí daquele que chama de santo, né, aquilo que é profano. Então o Senhor nos promete dar orientações nas nossas decisões. É para isso que o Espírito também nos foi dado. Né? O Espírito há de nos conduzir a toda a verdade. Ele há de glorificar o Senhor Jesus. Ele há de apontar para o Senhor Jesus. Né? Qualquer espírito que não confessa que Jesus é o Senhor é o espírito do anticristo. Qualquer espírito que nega que Jesus se encarnou, né, e habitou entre nós é o espírito do anticristo. Qualquer espírito que despreza, né, a orientação, a necessidade da palavra de Deus, é o espírito do erro, do engano. Qualquer espírito que faz com que o fundamento que Deus estabeleceu, pelo qual nós temos a certeza, que Deus deseja que tenhamos a certeza de que nós somos seus filhos, e que não podemos decair desse estado de filhos, porque se a salvação depende de mim, eu vou me perder mesmo. Mas se a salvação depende do Senhor, totalmente dele, eu não tenho como eu me perder, porque ele me salvou e pronto.
Então, é necessário que você compreenda, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, que vai ser uma era do engano, e precisamos ser cristãos maduros. Tenho insistido com isso, na necessidade de amadurecimento, na necessidade de crescimento, para que você não tenha dificuldade nenhuma de compreender aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Para que você tenha força espiritual para resistir à sedução espiritual que vai existir a partir de agora e vai se intensificar. Cristão mole e relaxado vai sofrer, né? E o Senhor deseja que tenhamos orientação, discernimento, que tenhamos compreensão das coisas espirituais. É incrível que às vezes você fala com alguns cristãos, às vezes de muitos anos dentro da igreja, eles não compreendem as coisas espirituais, né? Pode citar a Bíblia, tudo, mas ele não consegue fazer um discernimento espiritual das experiências que ele tem à luz do que ele conhece. Então é por isso que o escritor aos Hebreus fala isso, né? Pela prática, né? Exercitar as suas faculdades para discernir entre o bem e o mal. Mas a terceira certeza que o Senhor nos dá e deseja que tenhamos, para que jamais vivamos ao léu, inseguros, perdidos, desorientados, é a certeza da presença de Deus, né? Então, a primeira certeza, a certeza da salvação. A segunda, a certeza de orientação, né? E a terceira certeza é a certeza da presença de Deus em nós, né? Jesus disse lá em João 14, 6 e 7, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não o pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós, né? Nossa, mais do que, às vezes, algumas promessas que temos no Velho Testamento, que os anjos do Senhor, ou o anjo do Senhor, acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus, os livra. Ou a promessa do Salmo 91, né? A mim se apegou com amor, eu o livrarei, né? Poluei a salvo. Essa é muito mais profunda. O Senhor dá a garantia da sua presença habitando em nós, né? Estará em vós e habita convosco, né? O Espírito da verdade. O mundo não vai poder enxergar isso porque está dentro de nós, né? A fim de que esteja para sempre convosco. O que alguns cristãos não entenderam nessa expressão para sempre? A fim de que esteja para sempre convosco. Olha, né? O Espírito Santo habita em você, mas o Espírito Santo pode não querer habitar mais. Olha, né? Cuidado para que você não caia, porque você pode perder a salvação, e aí o Espírito Santo não estará mais em vós. Você já ouviu muito esses ensinos? Parece que é majoritário no meio evangélico brasileiro, né? Mas o que Jesus disse, a fim de que esteja para sempre convosco. Ora, para sempre é para sempre. O Deus que não pode mentir e que disse que esse é o Espírito da verdade. O que você não entendeu a respeito disso? Para sempre. E isso significa certeza, não é? Veja como Deus quer que tenhamos certeza.
certeza de que Ele estará para sempre em nós, até o resgate da sua propriedade. Então, isso implica em algumas certezas correlatas, né? Certeza da bênção de Deus, né? Se Deus colocou já a sua bênção em mim, através da presença do Espírito, ninguém pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Isso é uma outra situação absurda que eu vejo, às vezes, em alguns cristãos. Cristãos com medo de feitiçaria, de inveja. O que é isso? Né? Ninguém pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. A bênção de Deus habita no cristão. Não é? Isso te dá uma garantia, isso te dá uma certeza. Isso faz com que você não tema. Né? Deus deseja que os seus filhos não temam. Deus deseja que os seus filhos não vivam sobressaltados. Deus deseja que os seus filhos não vivam perturbados. Deus deseja que nós tenhamos confiança, né, de que hoje pertencemos ao Senhor e ninguém pode nos fazer mal, espiritual que seja. Né? O apóstolo João diz isso, né? Aquele que nasceu de novo, o Senhor o guarda e o maligno não lhe toca. Não pode tocar. Quer mais certeza do que isso? São os apóstolos ensinando, não é o pastor Eduardo. São escrituras sagradas. Precisamos crer na palavra de Deus. Você não pode viver aí com medo de coisas que, na verdade, poderia ter existido antes de você ser salvo, de conhecer o Salvador. Mais uma vez salvo, uma vez abençoado, né, santificado, né, o seu ser pela habitação do Espírito. Uma pessoa ter medo do mal, ter medo das trevas, ter medo do inimigo. Quem és tu que teme o inimigo? Né? Quem és tu que teme o pavor do inimigo constantemente? Né? E não temes a mim que criou os céus e a terra? Lá em Isaías. Então, junto a tudo isso, há a certeza da proteção de Deus, né? Há a certeza da proteção de Deus. E também certeza da vitória, né? Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a fé que vence o mundo, né? Então, é impossível que uma pessoa que seja já reconciliada, salva, né, foi chamada para Deus, para pertencer ao Senhor, foi escolhida para Deus para isso, né? O Senhor fez toda a obra de salvação nela, tudo é feito por Deus. Né? Como assim? O Senhor tem ciúmes daquilo que Ele é dele. Ninguém tem direito de tocar no seu ungido, nos seus eleitos. Você põe a cabeça no travesseiro e dorme. Perturbações não devem existir na vida de um cristão. Né? Então, você precisa trocar a sua vida de confusão, né, por uma vida de certezas. Né? Se ainda não teve a experiência de salvação pela fé em Jesus, né, pede ao Senhor que lhe conceda a fé salvadora e o arrependimento para a vida. Porque se você chegar a esse ponto, né, de perceber que você precisa ser salvo, é o Espírito Santo já colocando esse desejo em seu coração. É Deus que opera em ti o querer e o realizar. Né? Pode ter certeza que uma pessoa, a maioria das pessoas não querem nada com Jesus. Não querem nada com salvação, religião. Não querem viver de uma forma santa. Não querem relacionamento com Deus. E isso já mostra que elas não são pessoas chamadas. Né? Elas vivem aí a vida delas e até se ofendem quando
o assunto, Jesus é tocado, né? É o que Deus falou ali. Eu coloquei em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa, né? Muitos tropeçam nessa rocha que é Jesus, né? Muitos se ofendem pelo fato de, às vezes, você só mencionar o nome de Jesus. Mas se você tem sentido, né, que Deus está te chamando, já é Deus te chamando, porque você não vai sentir isso, né? Se você está sentindo que você está sendo chamado para um concerto com Deus, para uma aliança com Deus, né? Para abandonar a sua antiga vida de pecado e reconciliar-se com Deus na pessoa do seu Filho, crendo na sua morte vicária, substitutiva. Quem tinha que morrer lá era você e não ele que morreu, crendo na sua ressurreição, né? Crendo no plano e propósito de Deus que já havia, né, te escolhido para ser dele. Né? Tudo que você tem que fazer é realmente pedir ao Pai, né, arrependimento e fé, e com esse arrependimento e fé, então exercer fé no Salvador. Você será alcançado pela promessa da vida eterna, você haverá de ser, então, ter a sua vida transformada. Infelizmente, existem aqueles que tropeçam na pedra que é Jesus, seja por questões doutrinárias, né? É um escândalo imaginar que o homem não participa de nada, que nós somos robôs, que nós teríamos condições de não querer ser salvos. Por que alguém ia querer não querer ser salvo? Para que ter o livre-arbítrio para dizer não para Jesus? Não faz sentido nenhum, né? Então você não é chamado. É uma coisa lógica, né? Se você quer ter a liberdade de resistir ao Espírito, de dizer a Jesus que você resiste, né, à oferta da salvação, é porque você não é chamado. Ninguém pode resistir ao Senhor, à sua vontade. Deus faz o que Ele quer. Se Ele quer salvar alguém, essa pessoa, com certeza, ainda será grata ao Senhor, né? Pelo Espírito Santo, tocar de uma maneira tal que você diz, Senhor, eu entrego, não quero resistir nada, eu quero ser totalmente seu, minha vida é sua, toma para ti. Né? Demorou até, né? Claro, é tudo no seu tempo, estou brincando, mas eu não quero resistir ao Espírito de forma alguma, nem teria condições para isso. Então veja, algumas doutrinas complicam demais uma coisa tão elementar, né? Traz confusão no meio do povo de Deus. Se o Senhor te chamou, é porque você é dele. Senão você não será chamado, você pode ter certeza, né? Nós cremos assim, né? Você está sentindo aí vontade de se reconciliar com Deus? Deus já está falando no seu coração. Não, você acho que nem estaria assistindo essa live ou qualquer outra pregação nesses tempos de confinamento. Então as pessoas se escandalizam em Jesus, né? Só que ele falou uma coisa que eu preciso mencionar aqui antes de terminar esta mensagem. Aquele que de mim se envergonhar, né? Eu me envergonharei dele diante do Pai, mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Jesus foi posto como pedra de tropeço e rocha de escândalo. Não se envergonhe do nome de Jesus, principalmente diante das pessoas incrédulas e ateias aí fora, que zombam, criticam. Assuma que você é uma pessoa que foi salva em Jesus.
ainda que custe seu emprego, que custe zombaria, que custe desprezo, ainda que você seja isolado no seio familiar, ainda que o cônjuge, né, não entenda a princípio, queira, né, implicar com essa sua decisão. Salvação é uma questão pessoal, né, e é necessário que sejamos alcançados estando vivendo ainda aqui nesse lugar. Muito bem, deixe a incerteza do relativismo, coloque absolutos na sua vida. Deus é absoluto. Coloque o absoluto da palavra de Deus, o absoluto da salvação em Cristo. Coloque o absoluto da palavra de Deus. Ele é meu referencial de vida. Não é assim que dizemos? A palavra de Deus é a única regra de fé e prática para todo cristão. É o nosso referencial de vida. Tendo essa certeza, tendo Deus estabelecido a sua pedra em Sião, você não será confundido. Mergulhe nas certezas de Deus. Vamos terminando aqui, né? Deus abençoe a sua vida, que você possa orar aí, né? Se você tem sentido, né, que Deus tem falado com você, diga ao Senhor que você ama o Senhor e deseja assim, né, viver com Ele, né, agradecendo até pelo Senhor estar chamando você para essa experiência de salvação. Nós vamos cantar um hino aqui, hino 146, que fala não temas, né? Depois nós vamos orar e também vamos impetrar a bênção para você aí, para mais uma semana de trabalho, né? Hino 146, segurança do crente. Segurança do crente. Ó, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Deus abençoe a você, dê mais uma semana
para suportar aí o confinamento, né? Ter paciência. Aproveita para crescer, irmão, né? Se dedique mais à leitura, às orações, né? Eu sei que você tem ouvido bastante lives de pregação nesse tempo todo de confinamento, né? Mas tem que haver a sua devocional pessoal. Porque a iluminação da compreensão das Escrituras, Deus vai te dar quando lê, né? Então, aprenda a ler as Escrituras, tentando entender ali, né? Deus vai te dar o entendimento ali para que Deus fale com você, né? É assim que Deus fale conosco hoje, porque não tem outro jeito de crescer senão a sua devoção pessoal. Ouvir as pregações é bom, nos fazem compreender o que não entendíamos. Há uma palavra de Deus para nós, nos edifica, nos consola, nos exorta, mas nada substitui a tua necessidade de você ter a sua devoção pessoal, o seu culto individual e, quem sabe, familiar. Que Deus abençoe mais essa semana, que Deus tenha misericórdia no nosso país, dê sabedoria àqueles que nos governam. Nós vamos agora orar e impetrar bênção para todos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor deseja que nós vivamos em certeza. Certeza da tua existência, certeza do teu amor por nós, certeza da nossa salvação, certeza de que o Senhor nos dá orientação para a vida, certeza, Senhor, da tua presença e da tua segurança para vivermos, certeza de que estaremos para sempre com o Senhor, certeza que hoje somos filhos da luz e não das trevas, certeza que somos hoje filhos de Deus e não filhos da ira. A tua palavra só nos dá certeza, Senhor, né? E eu não compreendo quando cristãos ainda não têm essa certeza. Que o Senhor possa fazer esses cristãos compreenderem, porque às vezes é tudo uma questão de terem sido ensinados e que essa certeza não existe, quando na verdade o teu propósito é que tenhamos a ter certeza. Abençoe a vida daqueles que nos ouvem, né? E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a eterna consolação e comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Quarta-feira tem então Avivamento Pessoal 3. E Deus abençoe.